Página 41, por favor. Vocês vão ver que muita coisa que a gente falou, muita coisa que a gente trabalhou, tem mais detalhada ainda na apostila, tá bom? Então, assim, eu estava até passando por umas páginas aqui, fala assim, aqui, o pastor e o evangelismo, como definir os padrões da sua igreja, informações muito importantes que eu passo o máximo de conteúdo mental para vocês, e coisas que não dá tempo para falar aqui, está na apostila, você continuar estudando. Então tem muito conteúdo para você ainda ler em casa, desenvolver, para ir criando seus mecanismos e estratégias para a sua igreja ou empresa. Nós vamos estudar uma das matérias mais importantes do coaching e uma das matérias que mais me ajudou no desenvolvimento pessoal. Nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada SOAR, que é a análise de temperamentos. Todo ser humano é dividido em 4 temperamentos, e nós vamos falar sobre a influência disso na sua vida. O SOAR é uma técnica para avaliar como as pessoas lidam com as diferentes situações que são expostas. O SOAR é um acróstico que significa as avaliações dos seguintes elementos: a sua situação, o objetivo que você tem, a ação que você vai tomar e o resultado que isso vai gerar. A técnica SOAR tem várias aplicações que visam desenvolvimento e crescimento pessoal. Olha só o que visa essa ferramenta: desenvolvimento e crescimento pessoal, diversidade e inclusão, ou seja, muitas pessoas são diferentes das outras, e você vai ver isso, que muitas são diferentes das outras por causa dos temperamentos que têm, e como incluir pessoas diferentes, tão diferentes de você, na sua equipe. Trabalho em equipe, melhora na comunicação e nos relacionamentos. Queridos, isso para mim aqui, o SOAR melhorou completamente a minha comunicação e os meus relacionamentos, mas completamente. Integração com empregados, facilitadores, colaboradores. Processo de seleção de candidatos para empregos. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é pastor ou empresário, sempre que você for começar um processo de seleção para alguém da sua equipe, aplique a roda da vida e aplique o SOAR que você vai aprender agora. São 2 ferramentas que você vai mapear a vida da pessoa e você já vai prever os problemas que você pode ter ou não. Então, por exemplo, se a Daniele fosse da minha equipe e ela começasse a apresentar essa confusão mental, a Daniele é aquela que veio aqui falar que tinha um chamado pastoral, aí eu ia chamá-la e falar assim: olha, quando eu te chamei para a minha equipe, você falou que aqui na Roda da Vida, falou que sua realização pessoal estava baixa. Aí eu ia confrontá-la com um amor, que a atitude que ela está tendo hoje na equipe não bate com o que o exercício revelou. E aí a gente começa a trabalhar essa pessoa, em vez de acusar, em vez de falar que vai mandar embora, sabe essas coisas do chefe antigo? Isso não existe mais. Agora você desenvolve pessoa, você não mata a pessoa mais. Você desenvolve essa pessoa. E quando essa pessoa se vê desenvolvida por você, ela vai ser fiel a você para sempre. Quando ela vê que você, ao invés de excluir, incluiu, treinando-a para o seu propósito. Se você, principalmente pastor, entender isso hoje, muita coisa na sua vida e no seu ministério muda. Resolução de conflitos. Muitos conflitos surgem pela diferença de temperamentos. Você pode aplicar isso no coaching. Eu praticamente uso muito essa ferramenta nas minhas sessões. Liderança, produtividade e desempenho nas vendas. Vou dar um exemplo de liderança. Já viu? Quem aqui já estou falando, poderia ser qualquer um, tá? MDA, qualquer um, mas quem já estou falando de G12, por exemplo? Muita gente. Quem já viu o G12 dar certo para um e dar errado para outro? Todo mundo. Então, eu estou falando dessa, mas poderia ser qualquer um, tá? Não estou falando especificamente de uma metodologia. Mas por que dá certo para um e não dá certo para outro? Porque tem certos projetos que exige-se que o temperamento da pessoa seja dominante. Então, se eu vou trabalhar com células, com multiplicação, se eu não for dominante, o dominante fala: vamos, Diego, você vai para minha célula. Aí o cara tem vontade de convidar, o cara já marca a reunião, o cara é dominante, ele toma posição de líder facilmente, ele fala, ele se comunica. Se o cara é analítico, cara, mas quantas células? Mas será que vai dar certo? Mas eu calculei aqui 2 vezes 2, não vai dar 5, não vai ter que dar 4.
Você está entendendo? Então, o temperamento da pessoa determina a posição que ela vai ficar. Então, muita gente não deu certo, não porque a metodologia era ruim, mas porque o temperamento dela não cabe ali. Você vai entender muito sobre isso, vai melhorar muito a tua vida. Além dos objetivos específicos, a técnica SOAR pode ser útil para as seguintes áreas de aplicação: nos indivíduos, em grupos, educadores, muito importante, treinamento corporativo, quando você vai fazer um treinamento para treinar suas equipes, uma empresa, no coaching pessoal, no coaching profissional, na vida familiar. Querido, eu aplico muito SOAR na minha família para entender como lidar com cada filho. Meu relacionamento com a esposa, por exemplo, ela tem um temperamento, eu tenho outro, e eu vou explicar tudo isso enquanto eu estiver apresentando os temperamentos para vocês, que muita coisa, como eu falei, em relacionamento, em relações, vai melhorar quando você aprender a identificar o seu temperamento, identificar o temperamento das pessoas que você convive, do cônjuge, e souber trabalhar isso. Vida matrimonial, desenvolvimento ministerial e igrejas, potencialização de jovens. Eu pego um jovem hoje para aconselhar, já descubro o temperamento dele, fica muito mais fácil você aconselhá-lo ou direcioná-lo profissionalmente. Porque às vezes o cara está com um sonho de ser uma coisa que o temperamento dele dificulta. Tudo é possível. Não existe temperamento bom e ruim. Todos os temperamentos têm suas dificuldades, mas cada um tem facilidade para atuar melhor numa área. Análise de cargos laborais, que é essa questão. Por exemplo, você vai pegar um cara que é ultra paciente, que é um temperamento, e vai botar ele para ser gerente da empresa, você vai se arrebentar. Porque o paciente, ele é leal, mas ele não é produtivo. O gerente, ele tem que ser produtivo. Então você vai aprender sobre isso. Comunicação e personalidade. Líderes e gerentes bem-sucedidos se esforçam para compreender o paradigma de cada membro de sua equipe. E cada membro possui um perfil específico, um desses 4 perfis que nós vamos ensinar. Mas é preciso montar uma equipe vencedora e coesa com esse material humano. Como fazer isso? Um dos meios é aplicar a teoria Minimax. A teoria Minimax visa minimizar os pontos fracos e maximizar os pontos fortes de cada pessoa. Será preciso trabalhar individualmente para obter melhores resultados coletivos. Vou repetir isso. Você vai ter que trabalhar individualmente para ter um melhor resultado coletivo. A formação da equipe ou grupo é o objetivo de todo líder, e o grupo que anda mais próximo a ele merecerá maior atenção. Os 4 perfis de temperamento segundo a análise SOAR. Vamos lá para a próxima página. Primeiro vamos explicar como é o dominante. O dominante, ele fica entediado facilmente. Todo ele, meu Deus, eu estou aqui já 1 hora, meu Deus, esse cara não volta do café. O dominante, ele fica entediado facilmente. Ele começa um projeto, já quer partir para outro, porque ele enjoa rápido. O dominante, ele é direcionado para resultados. Não importa se o ovo vai sair do galo ou da galinha, ele quer o ovo, ele tá de olho no resultado, ele não quer saber do processo, não quer saber o preço que você pagou, ele quer só saber o seguinte: cadê o negócio que eu pedi? É resultado. Inclusive, ele só se aproxima de pessoas que têm resultado. O dominante, vamos entender, o dominante não tratado, porque daqui a pouco eu vou falar que cada temperamento pode ser polido, pode ser tratado. Você nunca vai mudar o seu temperamento, não existe como mudar. Você é dominante, você vai ser dominante o resto da vida. Mas você tem como polir, como tratar, como equilibrar. Então, eu estou dando aqui o perfil do dominante comum, que ainda não é treinado como você vai ser, tá bom? O dominante comum, que não foi treinado, ele fica entediado facilmente, ele é direcionado para resultados e, inclusive, só se aproxima de pessoas que têm resultado. Mas ele gosta de desafios e mudanças. Ao contrário do analítico, que tem um ataque do coração se você provocar uma mudança. O dominante falando com o dominante, ele faz o seguinte: aí, vamos jantar hoje à noite, 8 horas, num restaurante japonês? Vamos sim, tá tudo certo. Dominante com dominante marcando no WhatsApp, tudo certo. Das 7h30, o dominante quer ir para o dominante: cara, me enrolei aqui no escritório, não vai ter como a gente ir no japonês hoje. Vamos ver se, sei lá, mais tarde, 11 horas, a gente come uma pizza ou deixa para amanhã? Aí o dominante responde: tudo bem. Problema nenhum, poucas palavras, tudo certo. Se o dominante marca com um analítico
e 7:30 da noite dá a notícia que não vai ter mais japonês às 8, ele vai responder: cara, o que você está fazendo isso comigo? Cara, eu já estava arrumado, já tinha colocado o endereço no GPS, olha, já estava tudo. Ele vai comer, é um drama sem fim, porque o analítico ele se organiza, ele foca naquilo, e você vai ter que aprender a comunicar com um temperamento diferente do teu. O dominante ele possui alta expectativa em relação aos outros e a ele próprio. É por isso que o dominante se frustra muito com as pessoas. Ele começa a andar com um cara, caramba, eu tenho que me aproximar daquele cara. Ele fica 2 dias, tá bom. E frustra. Porque ele tem alta expectativa em relação a ele e aos outros. Então ele se frustra também muito. O que é frustração? Expectativas não atendidas. Ele gosta de arriscar. Você pode ver quem entende um pouquinho de bolsa de valores ou quem já foi gerente de banco. Você faz o perfil do investidor. O gerente ou o investidor de bolsa, ele precisa entender qual é o teu perfil. Eles chamam de agressivo, não agressivo, mas na verdade é dominante. O dominante vai botar tudo no que tem risco, porque vai ganhar mais. Mas se perder, perdeu. Aí eu levanto de novo. O dominante não tem problema com isso. Já o paciente, o analítico, fala: não, pelo amor de Deus, bota naquele que é só 0,1%, mas é garantido para a vida toda. Ele possui autoconfiança elevada. Ele pode ser enfático e exigente em relação a si mesmo e aos outros. O dominante detesta indecisão. Aí tem um perfil que a gente vai entender um pouco aqui mais na frente, que é o perfil paciente, que é o perfil da minha esposa. Minha esposa é paciente, eu sou dominante. O paciente, ele é indeciso. O dominante odeia indecisão. Olha o problema. O problema começa quando ela chega em casa e fala assim: amor, vamos sair para jantar hoje à noite? Vamos sim. Aí eu fico olhando para ver como é que ela vai se arrumar. Primeiro, homem esperto, irmão. Dá aquela respirada, dá uma olhada em que roupa ela vai colocar para saber que restaurante você vai morrer. Se botou a melhor bolsa com o melhor sapato, você vai ter que pagar aquele restaurante caro, não tem jeito. Não vai dar para você falar que o McDonald's é o caminho do dia. Aí eu fico esperando se arrumar, já imagino quanto eu vou ganhar. Meu Deus, vou ter que gastar lá no restaurante e tal. Aí entra no carro. Eu falei: e aí, irmão, para onde nós vamos? Não sei. Por quê? Você me chamou para jantar, eu me arrumei, para onde a gente vai? Não sei, Thiago, não sei, decide você. Tá bom. Aí eu aqui eu já estou nervoso, mas estou me controlando na inteligência emocional. Tá bom. Vamos naquele restaurante mexicano ali no... não, tudo menos no mexicano. Eu falei: então vai tomar banho, você fica aqui que eu vou para casa. Pronto, 5 minutos, né? Então, eu sempre ando com um Rivotrilzinho para esses momentos, eu aplico na veia. Uma injeçãozinha e resolve o problema. Ou seja, o dominante ele odeia indecisão. O paciente ele é indeciso. Se eu não sei disso, eu vou ficar brigando a vida toda. Agora, como eu já sei disso, eu crio estratégias para que a gente nunca bata de frente com indecisões. Eu já chego com uma posição: olha, vamos para tal lugar. Ela fala: meu marido já sabe para onde vai. Graças a Deus. Mas é por causa do temperamento dela. Agora, se tua mulher é dominante, welcome to the hell. Só que para os fluentes, bem-vindo ao inferno. Você vai ter que conviver com a personificação do demo. Tô brincando. Isso é uma piada, é mentira. Não é assim que funciona, porque elas são tratadas pelo Espírito Santo. Amém? Acho que não são. O dominante ele gosta de respostas diretas. Onde é que você estava, meu irmão? Não, então, é que 5 horas da tarde. Meu irmão, onde é que você estava? Eu não quero saber que 5 horas da tarde. É por isso que aqui eu já corto a pessoa. Não conta a tua vida quando você era pequeno, não. Só me responde se é sim ou não. Então, se você tem um chefe dominante, um pastor dominante, um pai dominante, um marido dominante, você já sabe que você não pode ficar contando história. Vai direto no que ele perguntou.
Quando você entende o teu temperamento, o temperamento do teu esposo, do teu cônjuge, do teu sócio, da pessoa que trabalha contigo, do teu pastor, você vai lidar muito melhor com ele. Às vezes você fala, cara, grosso. Não, ele é dominante, ele é assim. Não é que ele é grosso, não é que ele não gosta de você, não é que ele quer gritar contigo. Ele é assim, ainda não está tratado, ainda não fez o curso de coaching ministerial. Gosta de resposta direta. Sua avaliação é baseada nas realizações. Eu estava conversando com um grande cara esses dias, um mentor meu internacional. E aí eu comecei a falar de um cara aqui do Brasil. Eu falei, olha, seria muito bom se eu conhecesse o fulano. Fulano é um cara fantástico, um caráter incrível, né? Deus usa muito ele. Ele fala, e quantos seguidores ele tem no Instagram? Quando ele me perguntou isso, eu falei assim, você é dominante, né? Ele falou, sou. Como é que você sabe? Eu falei, porque o dominante, ele avalia uma pessoa pelas realizações. Não quer saber se o cara tem caráter. Eu estou falando que o cara é de Deus, se o cara está focado no reino. Quantos seguidores tem no Instagram? Me diz só, pronto, quero o resultado dele. Deu para entender isso? Aí você fala, pô, cara interesseiro, está de olho. Não, é porque ele é dominante. O dominante, ele julga a pessoa pelo resultado, pelo carro que tem, pelos seguidores que tem, pelo número. Já viu aquele pastor? Quantos membros tem na sua igreja, pastor? Às vezes não é que o cara está querendo te comparar com alguém aqui, o dominante gosta de saber essas coisas. E o dominante, ele exagera, o dominante é exagerado, e o analítico é ultra perfeccionista com número. O analítico é outro que a gente vai aprender aqui. Uma vez eu estava em Manaus, e um pastor me levou na igreja dele, um apóstolo, aí falou assim, o nosso templo. Eu falei, oh, que fantástico. E estava o apóstolo e estava ele deu azar nesse dia, o cara das finanças, o tesoureiro estava com ele, o ultra analítico tesoureiro. Aliás, uma ótima escolha para tesouraria é o analítico. Aí, eu estava ali com a gente, mostrando o templo. Eu falei, é grande? Quantas pessoas mais ou menos daqui? Dá umas 12 mil pessoas. Aí o tesoureiro, 7.635. O dominante daquela jogada lá na lua, umas 12 mil. O analítico, ele é maluco, o número não é 7.635. Ele valoriza muito a verdade e a precisão. A gente vai ler sobre isso. Ele é rápido e impaciente. Geralmente o dominante, ele é impaciente, não gosta de esperar, não gosta de ficar muito tempo no mesmo lugar e tal. Por exemplo, eu sou um pouco impaciente, eu trabalho isso todos os dias na minha vida. Então tem coisas que minha esposa aprendeu a lidar comigo para a gente não ter estresse. Então já sabe, quando ela vai no shopping, ela já fala assim, Tiago, nós vamos no shopping tal, lá tem Saraiva. Por que ela fala isso? Porque se ela me deixar tomando café, lendo o livro na Saraiva, ela pode ficar 3 horas. Se eu tiver que ficar atrás dela, a gente vai brigar o tempo todo, as 3 horas. Mas por que você está entrando nessa loja? Mas não é possível, já está doendo meu pé. Mas não sei o que. Ela já criou o mecanismo de paz. Temperamento. Boto ele na Saraiva e ela que controla meu dinheiro. Me deu R$30, toma R$30. Pode gastar tudo. Deu para comprar uma revista de gibi de quadrinho e tomar um café de 5. E aí ela fica lá no shopping, né? Eu não vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta muito, muito, muito feia de se fazer. Mas quantos maridos aqui são mandados pela sua esposa? O que o dominante gosta de receber? O dominante, ele gosta de ser reconhecido pelos seus resultados. É aquele cara que quando desce do púlpito fala, pô, cara, arrebentou, hein? Ele gosta do resultado. Se alguém não elogia ele, rapaz. A minha mãe é dominante e minha mãe adora cozinhar. E aí quando minha mãe adora cozinhar, a gente vai lá na casa dela, ela bota comida e tal. Você está comendo ainda lá? Tá gostoso? Tá bom, mãe. Aí de novo no final, você gostou? Não, mas você só comeu uma vez, você não gostou não. Tá bom, mãe, bota de novo aqui. Come forçado o negócio. Tá, porque ela gosta, dominante gosta de ser reconhecido pelos resultados. Gosta de receber elogios. Já o paciente não gosta, né? O paciente fica, não, que isso e tal. Chama aqui na frente, fica... O dominante não fala, me chama lá, você nem me chamou na frente, hein? O dominante é assim. Prêmio ou placa com o seu nome, indicações para seus superiores de suas realizações,
Promoções baseadas em méritos, mais autoridade e poder. O dominante está sempre buscando mais autoridade e poder. Isso é perfil, isso é temperamento, gente. Papéis na liderança. Você larga o dominante no lugar e já vai dar um jeito de ser líder de alguma coisa. Nem que seja o líder do estacionamento, o líder do Ministério da Costura. Ele vai entrar em alguma coisa, irmão. Treinamento para melhores resultados. A maioria das pessoas que estão aqui hoje são dominantes. A maioria das pessoas que estão fazendo qualquer outro curso são dominantes. Porque o dominante, ele quer ser bom, então ele corre muito atrás de treinamento para poder ficar melhor. Promoções para posições elevadas. Você pode ver que a maioria dos apóstolos são dominantes. Depois te explico. Pastor, bispo, apóstolo, querubim. O título é muito importante para o dominante. O título é muito importante para o dominante. Ele gosta de posições elevadas. Então tudo que é hierárquico ele busca. Lembrando, isso não é que o cara é mau caráter, não é que é errado, é temperamento. Por isso que com esse conhecimento você vai conseguir diferenciar o mau caráter do dominante. Mas o cara não é mau caráter, ele só é dominante, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não é que ele é enrolado, não é que ele é gritão, não é que ele é nervosinho, ele é dominante. Então se eu treiná-lo em só, eu estou com um grande discípulo na mão. Quantas pessoas você às vezes já dispensou, já perdeu, porque não sabia que tinha uma técnica para curar o problema do cara? Você não sabia o que era, é demônio, te expulsa, só tira daqui. Pontos fortes do perfil dominante. Ele sente-se confortável no papel de liderança. Esse é um dos pontos fortes. Qualquer dominante consegue ter conforto na posição de liderança. Tem gente que faz um esforço para subir num palco, faz um esforço para ter que mandar em alguém, faz um esforço para liderar. O dominante não, ele tem facilidade, naturalidade nisso. Ele toma decisões rápidas. Deixa claro o papel de cada liderado. O dominante não tem problema. Fala, rapaz, você é diácono, rapaz. Fala, rapaz, orgulhoso. Não, é que o dominante ele não tem problema nenhum de te lembrar que você é um diácono. Isso é perfil de comportamento. Pode ser mau caráter, pode ser orgulho também. Mas nesse caso aqui a gente está falando de perfil de comportamento, de temperamento. Ele deixa claro o papel de cada liderado. Cresce em momentos de mudança e crise. E aceita desafios. Você pode ver que o pastor dominante é aquele que fala assim, vamos fazer a obra. Quanto tem em caixa? Não temos dinheiro, mas é pela fé. Esse é o pastor dominante. O analítico fala, nós estamos entrando num projeto para daqui a 10 anos levantarmos o orçamento para em 25 anos fazermos a reforma, se Deus assim permitir, da escolinha das crianças. Então são 25 anos de planejamento financeiro, de análise. Vamos estudar o mercado para entender. Esse é o analítico, a gente vai entendê-lo daqui a pouco. Mas sem flexibilidade, sem treinamento, sem um aperfeiçoamento, o líder dominante pode ser visto como intimidador, insensível, porque ele está focado nos resultados e não nas pessoas, impaciente, preocupado mais com resultados do que com as pessoas. Então o pastor que é dominante, ele precisa ser polido para ser um bom pastor. Vou repetir, não existe temperamento bom ou ruim. Existe temperamento não polido, não treinado, não equilibrado. Tá bom? Segundo temperamento, extrovertido. O extrovertido, ele é direcionado para pessoas. Aquele cara que cumprimenta todo mundo. Ele espera o curso começar, 5 minutos depois está todo mundo sentado, ele entra cumprimentando todo mundo. Ei, pessoal, paz, manda fazer assim para a câmera. É extrovertido, ele faz todo mundo rir, tem liberdade. Prefere liberdade a detalhes e controles. O extrovertido, ele usa bem a intuição. Ele é simpático. Ele é simpático por natureza. Ele simplesmente está sempre rindo. Eu tenho amigos que são extrovertidos que o cara liga todo dia. Porque ele liga, já está liga rindo, já liga com uma piada, já liga com uma história. Eu falei, cara, você nunca fica mal? Qualquer dia que você ligar, ele vai conversar com a piada. Ele já começa, ele nem dá alô, ele já está te contando o negócio. O extrovertido, ele é assim. Eu sou dominante, eu faço um esforço para ser simpático.
Foi muitos anos de treinamento em frente ao espelho. Aí agora eu estou com uma moldura aqui de sorriso, eu já passo e... E agora que eu tenho que cumprimentar todo mundo da rua que acha que me conhece, né? Porque me vê na internet e eu não conheço. Eu estava agora nos Estados Unidos, andando numa loja, estava comprando uns negócios, passou o cara para mim, fala, Tiagão! Foi, opa! Aí passou 10 minutos, vem a esposa dele trazendo ele pelo braço, pede perdão para ele. Pede perdão, não, desculpa, é que eu vejo todos os seus vídeos, eu falei com intimidade, a minha esposa me viu, me chamou minha atenção, a esposa botou ele para pedir perdão para mim. Falei, tá perdoado, pode chamar de Tiagão, não tem problema nenhum. É pastor Tiago, nunca me viram na vida. Perguntaram, e o José, e Júlia, e Joaquim, como é que tá? A pessoa que está te vendo é íntima tua, mas você não sabe quem é a pessoa. Então quando eu perceber isso, eu estou rindo para todo mundo, irmão caixa do mercado. Pode passar essas compras aqui, como é que você está? Tudo bem? Bom, entro no avião, vou assim com os comissários. Fala, irmão, tudo bem? Porque senão vão me chamar de metido. Então eu estou cumprimentando todo mundo, irmão. Bêbado, eu paro, abraço no meio da rua. Vai que o cara tem Facebook, está me assistindo. Mas como é que você está, varão? Tô que tô. Então a simpatia é algo que é natural para o extrovertido, para outros temperamentos você desenvolve essa simpatia. E é necessário a simpatia para um líder, tá? Ele é amigo, o extrovertido ele é amigo. Usa bem a linguagem verbal, sabe falar. Ele é confiável. Extrovertido, eu tenho vários exemplos de amigos extrovertidos, né? Mas eu tenho um amigo chamado Cássio. O Cássio tem quase 200 quilos e a gente está lutando para emagrecer ele agora, mas ele não quer, enfim. Mas o Cássio é o seguinte, se o Cássio entrar aqui, é 2 minutos para ele virar teu melhor amigo. Não importa se você está com um problema na vida, se você está depressivo, se você quer se matar hoje, não importa quem é você, se ele sentar do teu lado, irmão, já era. Ele já vai sair pegando o teu WhatsApp, já está marcando o negócio, já está... É impressionante. Domina o lugar, ele vai sair daqui cumprimentando todo mundo, fazendo piada, ele é assim. E é amigo, escreve todo dia, cara, como é que você está? Vi a foto que você está num lugar tal. É confiável, você conta um negócio para ele, ele guarda. Isso é o temperamento da pessoa, ele não foi treinado para isso. O temperamento dele é assim. É persuasivo e carismático. Age por impulso e emoção. O extrovertido, ele entra na loja e fala, meu Deus, que rodão desse carro, vou levar. Não perguntou nada, quanto faz por litro, quanto é que é o IPVA, nada. Meu Deus, essa roda é por emoção, vou levar, moço, vou levar. Se fosse um analítico, fala assim, eu posso ver um manual de fabricação? 960 páginas, não, eu vou ler antes de dar uma olhada no carro. Quanto faz por litro? O carburador é feito a não sei o quê. O analítico quer ler o documento, irmão. Eu estava explicando que no início que isso aqui tem que ser aplicado em vendas, porque eu era coach de um grande vendedor de imóveis de luxo que perdeu a maior venda da vida dele. Era uma casa de 28 milhões que ele estava vendendo, a comissão seria 1,5 milhão. Ele gastou o dinheiro na cabeça. Sabe quando você vai? Amanhã vai entrar? Você já começa a gastar na cabeça. E ele perdeu, ele era um ótimo vendedor, chegava de Porsche, de Rolex, o cara lia a mente do cara. O cara era muito bom como vendedor, mas ele não entendia de temperamentos. E ele tentou vender para um analítico no estilo dominante. Você vai gostar, cara, olha a casa. Você imagina aqui, BMW parando, teus filhos na piscina. E o cara analítico, o cara queria ver documento, queria ver o plano do hidráulico do negócio. Eu quero ver mapa, eu quero ver documento. Se ele soubesse que o cara era analítico, ele não ia nem mostrar a casa direito, ele ia mostrar para os documentos, o histórico, o mapa da hidráulica, o mapa dos fios. Bom, age por impulso e emoção. Ele é autoconfiante e se autopromove, extrovertido. É entusiasta, tudo vai dar certo para ele. Não, vai dar certo, irmão, vamos fazer. Encoraja as tomadas de decisão da equipe. O que o extrovertido gosta de receber? A implementação das suas ideias criativas. Ele gosta que as pessoas peguem as ideias dele. Não, pô, ideia boa, vamos fazer isso. Invenções de dispositivos únicos. O extrovertido é um cara mais relax, que não gosta muito de cumprir horário. Ele gosta daquele cara que todo mundo vai de terno, ele vai de calçadinho mesmo, de crocs. Ele é o cara mais fora do padrão comum. Liberdade para escolher tarefas pelas quais se interessa. Camisetas com o logo do time, para ele se sentir parte.
Final de semana com 3 dias. Acho que isso todo temperamento gostaria, né? Mas o extrovertido, ele é mais focado nisso. Permissão para diminuir a quantidade de papelado. O extrovertido, ele não consegue ser o cara do papel, da administração. O negócio dele é pessoa, lidar com pessoas. Férias ou excursões para lugares interessantes. Um horário de trabalho flexível. Às vezes você pega um cara que é extrovertido, é melhor você não colocar ele para trabalhar de 9 às 4. Eu já tive uma pessoa que trabalhou para mim assim, que eu botava horário, o cara era péssimo vendedor. Liberei ele, ó, você não tem horário para trabalhar, você faz o que você quiser, ele triplicou as metas. Por quê? O extrovertido, quando ele está sem pressão, porque ele não gosta de horário, não gosta de... ele vai dar o melhor dele para não sair daquela boa. Na cabeça dele, eu estou na boa, não tem horário. Vou vender muito para não perder essa boquinha aqui. E ele vai e arrebenta mesmo. Para fugir de pressão, ele faz qualquer coisa. Acessórios confortáveis, originais, bugigangas, algo divertido na sua mesa, um bilhete para show de comédia, concerto musical. Os gostos deles são mais voltados para isso, música e arte. E arte, comédia, não tanto as cênicas, porque isso é mais pro analítico. Pontos fortes do perfil extrovertido. Olha o ponto forte dele. Mantenha a política de portas abertas. Ele está sempre falando com todo mundo. Não é aquele cara que fica trancado num lugar e não fala com ninguém. Ele dá atenção aos seus liderados, inspira e motiva seus liderados e faz vários comentários positivos e construtivos. Ele não tem problema em fazer comentário. Caramba, tu arrebentou hoje, irmão. Pô, tá muito bonita essa camisa, hein? Cara, parabéns ontem. O dominante, ele tem que treinar para elogiar as pessoas. Ele não consegue. Ele fica... Aí eu treino para você falar assim, ó. Ficou legal aí. É um treino que o dominante tem que fazer para elogiar. O extrovertido não, solta elogio para todo mundo. E às vezes você fala, estou 30 anos nesse ministério, nunca fui elogiado. Vê se seu pastor por acaso não é dominante, que ele não elogia ninguém, nem a mulher dele. Vai elogiar você? Tem. Olha só, o irmão aqui perguntou se tem temperamentos misturados. Você é um temperamento e você pode ter influência dos outros. Mas mais de 50% você é um. E é esse que te domina. Você pode ser dominante e ter um pouquinho de 20%, 10% de analítico, de outro e tal. Tá bom? Sem flexibilidade, o líder extrovertido pode ser visto como desorganizado, porque ele não gosta de papel, não gosta de agenda, não gosta de controle. Desorganizado, não confiável em cumprir compromissos assumidos. É aquele cara que marca 3 horas, mas é 3 horas dele. 3 horas. O cara chega às 5h30 como se nada tivesse acontecendo. E aí, irmão? Tudo bem? Ele está mais, agora olha outro problema aqui, ó, mais preocupado em manter as pessoas alegres do que alcançar as metas. Porque como ele é focado em pessoas, ele olha mais para as pessoas do que para os seus compromissos, para as suas metas. E acaba perdendo muito como líder. Essa apostila aqui vai ser um ouro para você, irmão. Paciente, vamos lá, o terceiro temperamento. O paciente, ele gosta de eficiência e planejamento. Ele é tendencioso a relacionamentos profundos. Ele, quando se envolve com alguém, é para ser para sempre. O negócio que é profundo. Para ele, para o paciente, é algo sempre profundo. Não gosta de mudanças da última hora. Não gosta de conflitos e é um pacificador nato. Não, calma aí, eu vou resolver, não grita não, vou lá falar, peraí. Ele está fugindo disso. Ele é um bom ouvinte. Ele é um bom ouvinte. Sempre quando eu falo de paciente, eu dou um exemplo de um amigo meu de infância, que trabalhou comigo por muitos anos, né? Sempre quando eu dou curso, eu dou o exemplo do Wellington. Alguém fez curso comigo e já viu dando o exemplo do Wellington? Já viu? E por acaso ele está aqui hoje. Vem aqui na frente, Wellington, que hoje eu vou dar ao vivo esse exemplo. O Wellington é ultra paciente. Trabalhou comigo muitos anos. Na época eu era empresário. Infelizmente tive que mandá-lo embora. E também é amigo de infância e tudo.
E todas essas características que o Wellington tem. Quando a empresa começou a crescer, como o Wellington era meu amigo muito confiável, eu falei assim, cara, eu vou botar a empresa para o Wellington dirigir algumas coisas e vou ficar aproveitando a vida louca. Vamos para Paris, vamos para Nova York, vamos curtir a vida. Você está crescendo como empresário, você já quer botar alguém para cuidar do seu negócio. Então, botei o Wellington para gerenciar a empresa. Aí não precisa do microfone não, que você não vai falar não. Já quer falar, que é pastor, né? Pastor, você está pensando que é oportunidade? Ele já vai falar, agradeço a oportunidade, vamos dizer, salve da igreja. E ele não gosta de conflitos, é um pacificador nato, não gosta de mudança da última hora, tudo isso que eu falei aqui. Agora, sobre ser um bom ouvinte, eu tenho um exemplo bom. Aí eu botei ele como gerente, não deu certo. E com um paciente, meu irmão, você pode bater, você pode aumentar o salário 3 vezes, pode reduzir pela metade. O que você fizer não muda quem o cara é. Ele continua com aquele mesmo perfil. Ó, você vai ser promovido, que bom. Você vai ser reduzido a escravo, tá bom, que reduzido a escravo. Ele não vai, não adianta, o paciente é aquilo. Ele só fala aqui. Agora, quando eu descobri que o paciente era um bom ouvinte, aí eu botei ele para atender telefônico às pessoas estratégicas que ligavam. Então eu chegava no escritório, ele estava no telefone, eu descia para almoçar, ele estava no telefone. O que está acontecendo, irmão? A senhora lá de Fortaleza, perguntando como é que é a viagem. Eu falei, desliga isso, rapaz, você conta telefone. Ele escuta as pessoas. Se você começar a contar seu problema para ele, ele vai ficar, nossa. 3 horas, você já está no... Quando eu tinha 4 anos, ele, ai, conta. Esse é o paciente, adoro escutar. Um bom ouvinte. E aí eu encaixei ele então no atendimento. Aí começou a dar certo. Gosta de se identificar com a empresa. Um dia o Wellington entrou no meu escritório, falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia, Wellington. Eu falei, o que é isso, Wellington? Ele, é uniforme. Eu falei, a empresa não tem uniforme, Wellington. Ele, eu mandei fazer o meu. Ele mandou. O paciente, ele gosta de se identificar. Mandou fazer a camisa lá da empresa. Foi que beleza. Não existe, mas ele quer. Deseja paz e harmonia. Ou seja, em tantos anos que eu me relaciono com o Wellington, a gente nunca brigou. Já tive muitas vontades de brigar. Mas é que ele deseja paz e harmonia. Ele vai sempre dar um jeito de encerrar o negócio. Isso é característica do paciente. Prefere um ambiente estável. Setembro e outubro era quando a empresa fervia, por causa das festas em Israel, fervia, o negócio pegava. Adivinha quando o Wellington pedia férias? Setembro e outubro. Ele fala assim, meu Deus, porque era instabilidade de tudo, emocional, eu tinha que dormir 1h da manhã, trabalhando, tinha que embarcar, tinha que fazer não sei o quê. Busca lealdade. Então sempre foi leal, antes, durante o trabalho e até hoje é leal. Porque a lealdade não é enquanto você está trabalhando com uma pessoa, é com a pessoa. E o paciente tem a característica de ser leal. Mesmo não estando mais na tua equipe, mesmo não estando mais na tua igreja, ele continua leal a você. Porque a lealdade não é com um projeto, é com uma pessoa. Então se eu der uma instrução para ele, Wellington, faz tal coisa, ele não é meu funcionário, ele não trabalha mais para mim há anos, mas eu tenho certeza que ele vai pegar e vai fazer. Como se fosse funcionário, por causa da lealdade, da amizade. Gosta de atmosfera calma e relaxada. Começa a tocar a música aqui de entrada, eles... Calma. Praticamente, ele é muito tendência ao budismo já. Fica... Se der mole com o paciente, ele já não pode dar mole. Importa-se com a equipe. Teve um tempo que eu fiquei sem motorista e o Wellington me buscava em casa, me levava para o escritório. E aí meu escritório era no 2º andar e aqui embaixo tinha os atendentes, secretárias e não sei o quê. Aí entrava eu e ele junto. Eu ia subindo para minha sala, ia para o 2º andar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Traz o meu café, aí ia lá para cima. Aí a secretária levava meu café. Passava 1 hora, eu já tinha respondido 1.728 e-mails. Descia, o Wellington ainda estava na 3ª pessoa. Mas como você está aí, vovó? A vovó,
O Wellington sobe para resolver a coisa. Calma, que falando. Ainda falta 5 para cumprimentar. Ele importa-se com a equipe. O dominante não está nem aí se tua avó morreu, se não sei o que. Estou subindo, traz meu café. Tá pegando aí, irmão? Tá identificando, né? E é metódico. O paciente é bem metódico. O que o paciente gosta de receber? Ajuda para completar sua tarefa. Tem que sempre lá, está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ele fica feliz, se sente valorizado. Uma vaga no time. Por que uma vaga no time? Porque o paciente nunca vai pedir a vaga. Se você não der, ele fica lá na dele, esperando. Ele é paciente, ele espera mesmo. 30 anos esperando a oportunidade. Um elogio pessoal. O paciente não faz questão que você elogie ele aqui de púlpito. O dominante tem que ser de púlpito. O paciente, se você for, cara, parabéns, cara, você tem sido um grande amigo pessoal, para ele já é tudo. Compreensão do que ele está falando. Quando você escuta o paciente, cara, estou compreendendo o que você está falando. Atitudes pacientes e amigáveis, porque você sempre quer ser tratado como você trata as pessoas, então ele espera que você seja paciente e amigável. Levando suas perguntas a sério e dando mais tempo de folga. Presentes feitos com as próprias mãos. Então, eu viajava, trazia para ele. Fui a Salvador, lembrei de você. Aí não gostava. Mas se eu trouxer aquele presente que foi feito com, sabe, que a mulher costurou, fica aqui, lembrou de mim, trouxe um. Que lindo, foi feito com a própria mão. O paciente, ele gosta de coisas que você pensou nele para dar. Encontros sociais. O paciente, ele é metódico, e ainda mais com os encontros sociais. Aí você, vamos comer um churrasco lá em casa? Vamos. Aí ele te liga e fala assim, você vai de bermuda, você vai de calça? Eu falei, vou de bermuda. Camisa polo, camiseta. O cara é metódico, ele quer ir igual a você, ele te chama para o aniversário do filho dele, ele quer que você vá no aniversário do filho dele. E se ele deu um presente da Disney para o seu filho, não venha dar o Pokémon, não sei o que, o carrinho do Pokémon é do demônio, né? O Hot Wheels. Não, ele é metódico. Fala, não. Eu dei um Mickey Mouse de R$130, não veio com Hot Wheels de 5 para cá, não. Presente, pessoas que demonstram que pensaram nele. Fotografias que trazem a memória. O paciente gosta disso, né? Ele é nostálgico. E aí no auge do desespero lá na empresa, em que bate por conta, faz o que, liga pro fulano, tá fulano, que resolve o processo, fala não sei o que, embarca a grupo, não sei o que. O Wellington bateu na minha porta. Posso falar com você um minuto? Pode falar, Wellington, se for um minuto, pode falar. Aquela confusão, já jogando tudo pro alto. Aí ele chegou perto aqui na mesa. Olha que eu achei essa foto da gente jogando bola aos 12 anos. Vai tomar banho, Wellington, tô trabalhando. E cartas de agradecimento. Em vez de você mandar um e-mail, o cara que é paciente manda a carta para ele ver que você valorizou ele e tal. Obrigado. Aqui eu continuo sozinho. Obrigado, Wellington. Os pontos fortes de um paciente. Ele é bom ouvinte. Então o paciente é um bom pastor. Mas como ele não é dominante, ele não é empreendedor. Então ele é um bom pastor se tiver ovelha. Se não tiver ovelha, não vai ter mais também. Porque esse ganhar está na função do pastor empreendedor. Tá entendendo? O paciente não vai sair para ganhar. Ele vai ficar escutando. Então você tem que ter um pastor de igreja. É por isso que a complexidade de montar uma equipe pastoral, né? Porque você tem que ter um pastor empreendedor, o pastor que só quer ouvir e cuidar das pessoas, não quer saber de outra coisa que não seja a pessoa. E você tem que ter um pastor administrador, ou ter um administrador profissional, ou ter um pastor que seja bom no negócio. São 3 perfis de pastor que devem andar juntos. O pastor empreendedor, que é aquele ministério apostólico, vamos abrir igreja, vamos fazer, vamos construir, vai dar certo, faz por aqui. Geralmente é o dominante. O pastor, que é o que leva a palavra para as pessoas, visita, vai no cemitério, adora enterrar gente, adora consagrar bebê, ou uma festa. Sabe, meu pai, ele é pastor.
Ele não é nem empreendedor e nem administrador. Se você der uma igreja para ele administrar, vai falir. Se você der uma igreja para abrir, não vai para frente. Mas se você botar uma ovelha na mão do meu pai, irmão, aí já era. Pensa um cara, meu pai era comandante dos fuzileiros navais. Acordava todo dia 5 horas da manhã para trabalhar. 3 horas, ligava uma ovelha contando qualquer história, meu pai se arrumava em 2 minutos e ia para casa da pessoa. Eu vi meu pai fazendo isso várias vezes, atendendo, enterrando gente, ora por bebê, bota roupa, vai lá, faz o que, pede dispensa no trabalho para ir fazendo. Cuidar de pessoas é com ele mesmo. E foi por causa dessas experiências pessoais que eu percebi que esses 3 perfis. Eu estou até mudando o assunto aqui, não tem nada a ver com temperamento isso, mas é porque veio na minha mente, não está na matéria, eu quero te dar uma informação preciosa. Na tua equipe pastoral você tem que ter esses 3 perfis: o perfil pastor empreendedor, o pastor administrador e o pastor de ovelha. Porque a gente cometeu o erro de ordenar todo mundo a pastor, né? O cara dá uma destacada, pastor. Não tem mais evangelista, apóstolo, mestre, profeta. Pastor é todo mundo. Então às vezes o cara nunca vai ser pastor de igreja, não tem talento nenhum para criar uma ovelha, vai machucar a ovelha, mas o cara é um mega administrador. Botou finanças na mão dele, botou o negócio, ele faz o negócio acontecer. Eu conheci uma igreja no sul que tem 450 membros. Quantos membros? E um patrimônio de 40 milhões. Quando eu olhei a cara do pastor, eu falei assim: tem alguma coisa errada. O pastor um pouquinho obeso, a camisa vem só até aqui, metade da barriga de fora. E aí, rapaz? Ele fala assim: e aí, rapaz? Você que é o pregador? Eu falei: tem alguma coisa errada nessa igreja. A igreja não cresce porque ele não tem um perfil de crescimento, mas a igreja enriquece. Eu falei: gente, o que é isso? Aí, no almoço, ele me levou para conhecer o administrador da igreja. Rapaz, quando eu conheci o cara, é pastor auxiliar e administrador. Ele começou a me contar a história. A gente tinha 70 membros e sobrava 6 mil reais todo dia, todo mês. E o pastor: vamos fazer a obra aqui. Eu: não, pastor, vamos pegar esses 6 mil e investir em tal coisa, para quando tiver 10 mil a gente fazer tal. Conclusão: esse administrador foi pegando tudo que sobrava de caixa e investindo. Uma vez tinha 100 mil de caixa. Ele falou assim: pastor, o senhor me dá permissão para comprar 2 terreninhos? Ô pastor, quer comprar terreninho, rapaz? Dá para construir igreja de terreninho? Ele falou: mas não é para construir, é porque vai ser um projeto da prefeitura que esses terreninhos vão valer mais. Não, mas tem que pensar no crescimento da igreja. Olha como é importante você ter uma equipe. É pecado pensar no crescimento da igreja, mas é muito mais inteligente fazer caixa antes. Aí compraram 2 terreninhos longe, que não tinha nada a ver com a igreja. 2 anos depois, compraram, vamos supor, por 30, estava valendo 300. Aí foi para 1 milhão o patrimônio da igreja, foi para não sei quanto. Aí ele botou metade do dinheiro investimental. Conclusão: a igreja tem 450 pessoas, já está com 40 milhões de patrimônio. Ore para que Deus mande um pastor administrador na sua igreja. Pastor empreendedor, sem esse também não ganha alma, sem esse não constrói nada. O pastor tem que ter o pastor empreendedor, o dominante, que faz as coisas acontecer. Vamos embora, vamos sair para a rua, vamos evangelizar, vamos criar um programa de treinamento. Isso é um empreendedor que faz. E o pastor de ovelha: morreu alguém, nasceu alguém, o demônio manifestou 3 horas da manhã com ele. Ele vai feliz, irmão. Se você me acordar 3 horas da manhã para expulsar um demônio, irmão, eu vou te bater muito. Eu nunca mais falo contigo na vida. Porque apesar de eu ser pastor ordenado, eu não sou pastor de ovelha. Eu fiz 2 enterros na minha vida que até hoje estou traumatizado. Eu lembro. Eu durmo, eu vejo a cara do. Eu fico: meu Deus, tira isso da minha cabeça. Para que eu fui fazer esses enterros, Jesus? E pior que o dia que eu fui enterrar e não tinha ninguém para carregar o caixão, irmão. A irmã batia de um lado para o outro no negócio. Ah, Jesus! Segura! Vou desmaiar, Senhor. Tem gente que foi ordenada pastor, mas não é pastor de ovelha. Então eu decidi ser um pastor empreendedor, um pastor treinador. Se eu fosse ter uma igreja, eu não arriscaria ser o pastor da igreja. Eu poderia até ser o apóstolo que coordena tudo, mas teria que ter o pastor de ovelha, porque não dá.
Quando você ligar para mim falando que o teu filho está rebelde, eu falei, que quem mandou criar mal? Não ia ser assim. Mas estaria preocupado com outras coisas, em montar conferências, em criar projetos. Eu não conseguiria ficar 2, 3 dias escutando um problema de uma pessoa só. O pastor, que é o caso do Wellington, fica 5 dias contigo escutando seu problema. Vocês estão entendendo como é interessante essa questão do perfil pastoral? Como isso enriquece? Então, se você conseguir montar uma equipe pastoral, tem a ver com temperamento essa questão do empreendedor, do pastor, do pastor administrador. Por quê? Porque o pastor empreendedor, ele é dominante, o pastor, ele é paciente e o pastor administrador, ele é analítico. Pode notar isso. O pastor empreendedor, ele é dominante. O pastor, que é o pastor de ovelha, ele é paciente, porque ele gosta de ouvir, ele se envolve com as pessoas. E o pastor administrador, ele é analítico. Ele é o cara das contas. O pastor empreendedor fala, vamos montar um esquema aqui de evangelismo, vamos botar 100 mil pessoas na rua. Aí o pastor administrador, mas quanto vai custar, pastor? Não importa que é pela fé. Não, pastor, nada pela fé, vamos fazer as contas. Aí fica aquela discussão saudável. Como o crente não dá voadora um no outro, fica aquela coisa bonita discutindo. Como viabilizar o projeto do pastor empreendedor se o pastor administrador diz que não tem o dinheiro? E aí começa a chegar a um brainstorm ali, para concluir algo para fazer a igreja evoluir. Amém? Ele é bom ouvinte, ele é empático e sensível às necessidades. Olha porque o paciente seria um bom pastor de ovelhas. Bom ouvinte, empático e sensível às necessidades, valida seus liderados com frequência, aprecia seus liderados, é consistente no estilo de liderança, não é aquele cara que varia todo dia, um dia está bem, um dia está mal, e tem um processo de comunicação de forma metódica, então as pessoas acabam entendendo o que ele quer. Mas sem flexibilidade, sem treinamento, sem um equilíbrio, o líder paciente pode ser visto como indeciso, indireto a dar orientações, porque como ele não gosta de briga, como ele não gosta de instabilidade, às vezes ele não quer te dar uma orientação que sabe que vai dar problema, ele é muito indireto a dar orientação. Se o povo entendeu, amém, se não entendeu. E o líder, ele não pode ser indireto em dar orientações. Recusa-se a abordar questões difíceis. Pastor, você tem que resolver aquele problema do meu marido. Então vamos orar, e semana que vem você me procura, que eu vou estar em jejum. Aí outro dia a mulher te liga, pastor, meu marido quer me matar e falou que vai matar o senhor também. Não, mas então que eu estou no monte. Ele recusa a abordar uma questão difícil e hesita em programar mudanças. Na mão do pastor paciente, a igreja nunca avança se não tiver um empreendedor. Apareceu aquela proposta do templo novo. Ali, pastor, é R$300 a mais. 300 não dá. Com 300 eu compraria 2 cestas básicas para ajudar as irmãs. Ele está sempre preocupado com as pessoas em pastorear. Ele não quer saber das coisas materiais. Mas as coisas materiais são importantes para fazer a igreja crescer? O extrovertido, ele é um temperamento para pastor que se encaixa bem em qualquer função se ele for bem treinado, entendeu? Mas geralmente o extrovertido ele vira um pregador. Cláudio Duarte, esse cara, ele pega e tem domínio de público, ele faz o pessoal entrar e geralmente ele parte para o lado de evento, de ser algum tipo de pregador, de tal. Mas pode ser pastor também, e sendo treinado, ele vai colocar as negativas, minimizar os pontos negativos e maximizar os positivos. Vamos para o analítico. É o último. É organizado e voltado para o processo. O analítico não está preocupado com o resultado, ele está focado muito no processo. Ele tende a ser perfeccionista. O analítico é aquele cara que é perfeccionista, ele vê tudo. É sistemático nos relacionamentos. Valoriza a verdade e a precisão. É aquele cara que falou 7.632, quando o apóstolo falou que tinha 12.000. Ele valoriza a verdade e a precisão. É por isso que o analítico é o melhor administrador que você pode ter, é o melhor sócio. Se você é dominante e vai montar uma empresa, você ter um analítico nas finanças e você no comercial é um sonho. Mas qual é o problema? Olha, deixa eu te contar uma coisa engraçada. Eu sou dominante. Se eu saio para jantar com um dominante, a gente se dá bem no primeiro minuto.
E a gente fala, vamos fazer. Aí qual é o problema? Você fala, que cara legal. Tu tá com um negócio na cabeça, tu tá com uma ideia na cabeça. Você fala, que cara bom, rapaz, gostei desse cara, sentiu meu espírito, bateu com o dele. Pá, vamos montar um negócio? Você está entrando numa tragédia nesse momento. Porque você está fazendo pela emoção, porque o cara é bom, porque a ideia é mesmo. Mas quando montar um negócio, os dois são dominantes. Os dois querem ir para a rua trabalhar, os dois querem ganhar dinheiro, os dois querem gastar dinheiro, os dois querem abrir filial, os dois querem. Em um ano acabou o dinheiro. Não tem nada. O casamento perfeito nos negócios é um dominante e um analítico. O dominante vai para a rua, vai fazer o negócio, vai ganhar os clientes, e o analista, calma, segura, não vamos gastar agora, não vamos investir. Olha, você tem que superar, a entrada tem que ser maior do que a saída e etc. Isso vale para a igreja, para casamento, para tudo. Tem muitos alunos meus solteiros que estão na igreja, aí chamam a jovenzinha para a cantina da igreja no final para conversar. Tudo bem, paz do Senhor, irmã, tudo bem? Você pode preencher isso aqui para mim? Você é analítica, você é paciente? Bom, você é analítica, né, irmã? Então não vai dar não, fica na próxima, Deus te abençoe. Tô brincando. Para casar não dá para escolher, irmão, senão já era, tu não casa nunca. Vou fazer um curso sobre isso. Exige um alto padrão de si mesmo e dos outros. Tem tendência a se preocupar. O analítico acaba sendo aquele que fica mais estressado. Não vai dar, não vai dar certo, vai atrasar. Porque ele se preocupa muito com essas coisas. Porque ele é detalhista, ele é focado nos detalhes. Quer saber todos os detalhes e fatos. Suas decisões são baseadas na lógica, não na emoção, como o extrovertido é, que viu a roda do carro e falou, meu Deus, vou comprar que rodão. Emoção. O dele é na lógica. Quantos quilômetros faz por litro? Quanto seria o IPVA? E as revisões são de quanto. Ou seja, ele está preocupado na lógica. Tudo que ele faz é na lógica. Ele não expressa a sua opinião a menos que tenha certeza. Ele é muito consciente e busca qualidade em tudo que faz. Ele é racional e traça planos para resolver problemas. O que o analítico gosta de receber? Vamos lá. Elogio na presença de pessoas que ele admira. Presta atenção, o dominante gosta de ser elogiado em público. O paciente gosta de ser elogiado pessoalmente. E o analítico gosta de ser elogiado na frente de alguém que ele admira. Olha a diferença das pessoas. Para você aprender a lidar com elas. Porque às vezes você fez um elogio em público para um paciente e achou que agora minha dívida está quitada, né? Elogiei o cara em público, para ele não foi nada. Ele preferia que você tivesse levado ele num cantinho e falado, cara, obrigado, isso é muito importante para mim. Ele vai falar, fugiu da responsabilidade, falou em público porque não quis sentar comigo. Na tua cabeça que é dominante, está falando, honrei ele para caramba. Na cabeça do paciente, está falando, por isso que os relacionamentos não dão certo. A gente não entende o temperamento um do outro. Não é profundo isso? Se elogiar ele na frente da esposa, ganhou o cara pro resto da vida. Se a esposa for uma pessoa mais importante para ele. Claro. E, por exemplo, às vezes você admira muito... vamos supor, você me admira. Aí um cara vem me apresentar você e fala assim, Tiago, um dia você tem que conhecer o Daniel, rapaz. O Daniel é um cara íntegro. Aí você já está, puxa, cara, está falando de mim para o cara que eu admiro. É isso. O analítico é muito voltado para isso. Elogio na presença de que admira, prêmio, placa ou taça, uma agenda de couro que quer dizer o quê? Presentes que durem. Ele gosta de algo de durabilidade. Agenda de couro nem se usa mais, eu acho, mas eu botei aqui para vocês entenderem que dá algo que dure para ele. O analítico, ao contrário do extrovertido, que você der uma bugiganga, ele cara, o cara trouxe para mim uma pochete, vou usar todo dia. O analítico gosta de uma coisa que dure mais. Livros importantes, olha as dicas, livros históricos, relíquias de família, dá aquele livro de 700 páginas, História de Getúlio, o cara, meu Deus, coisa interessante, nunca vai ler, mas ele vai botar lá na prateleira para guardar. Presentes feitos com as mãos também, não, isso é desculpa, local de trabalhar silencioso e isolado, aprovação por sua competência, palavras que podem elevar sua reputação, papéis, cartões de gráfica gravados com o seu nome, ele gosta desse reconhecimento. Programa de computador que aumenta a eficiência, ele é tão focado em números e tudo que ele está sempre procurando o programa mais eficiente para aumentar a produtividade dele.
Aqui já nos gostos, bilhete para orquestra sinfônica ou ópera, ao contrário do extrovertido que quer ir num comedy, stand-up comedy, num show de rock e tal, uma poesia tradicional. Agora, os pontos fortes do perfil analítico, de quem é analítico. Ele é objetivo e justo para com todos. Como ele faz conta de tudo, ele é justo. Desenvolve processos lógicos. Ele é detalhista quando lhe atribuem funções. Faz um negócio para mim ali. O que você gostaria que eu fizesse? Como você gostaria que eu fizesse? Que hora você gostaria que eu fizesse isso? Ele é detalhista se você der uma função para ele. É por isso que ele é mais assertivo. Quando a gente entrar na aula de comunicação, a gente vai falar muito sobre isso. Aplicação consistente e efetiva de normas, e ele é capaz de manter a confiança. Como a pessoa vê que ele faz conta, as pessoas acabam confiando mais nele. Mas sem flexibilidade, o líder analítico pode ser visto como demasiadamente perfeccionista, difícil de cumprir as suas normas e prejudica a criatividade pelo desejo de manter regras e normas. Aqui na página seguinte, a página 44, eu coloquei alguns textos para você estudar em casa. Mas nós vamos fazer um exercício aqui agora, para você ter mais certeza. Quem aqui já conseguiu mais ou menos identificar o seu temperamento? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que é dominante, levanta a mão. Como eu falei, sempre a maioria das turmas é dominante, porque o dominante ele busca esse conhecimento. Quem conseguiu identificar o temperamento do seu cônjuge? Muita gente, ó, já vai melhorar, e não estava incluído isso, esse encontro de casais aqui. Vamos ter que cobrar a parte. Vai melhorar o seu casamento a parte. O Cleiton vai aplicar para vocês essa próxima ferramenta. É uma ferramenta que, como eu te falei, eu aplicaria em qualquer um que vai entrar na minha equipe. Roda da vida, para eu fazer um mapa de como está a vida do cara e só, para eu entender qual é o temperamento do cara. Eu consigo direcioná-lo dentro da minha equipe muito melhor. Bom dia, pessoal. Essa ferramenta ela vai ajudar, caso você ainda não tenha identificado o seu temperamento. Como que você vai responder? Você pode ver que ela começa com uma pergunta. Com qual frequência você? Então vamos lá para a primeira. Possui alta expectativa em relação aos outros e a si próprio. Qual a resposta você vai colocar? Embaixo, você pode ver que tem base para as respostas. Então a pergunta é, com qual frequência você possui alta expectativa em relação aos outros e a si próprio? Se você sempre possui essa alta expectativa, você vai escolher entre o número 9 e o número 10 e vai colocar na frente. Não, eu não tenho isso, é muito raro eu ter essa expectativa. Você escolhe entre o número 1 e o número 2, ou quase nunca, 3 e 4. Então você vai pegar a base das respostas embaixo e vai, dentro daquilo que você entende que você se identifica, você vai responder. Algumas perguntas estão assim: com qual frequência você não gosta de conflito? Então, assim, você é uma pessoa que você detesta, você corre, nunca, você detesta isso, você não entra num conflito. Então você escolhe lá, tem a resposta número 1, número 2, nunca. Não, eu sou uma pessoa que eu adoro um conflito, quando eu vejo já dou um jeitinho de participar. Você tem lá, sempre, a resposta 9 e a 10. Depois que você preencheu tudo, na outra folha, o que você vai fazer? Preencheu tudo, você vai somar todas as respostas número 1, todas as respostas número 2, todas as respostas número 3 e vai somar todas as respostas número 4. Somei todas as respostas número 1, exemplo, deu 47 pontos. Aqui embaixo está escrito lá, dominante, você coloca na frente, 47. Somei todas as respostas número 2, deu 38, você vai lá e coloca no extrovertido, 38. Somei todas as respostas número 3, 48. Todas as respostas número 4, 50. Quando você somar todas e colocar o resultado de cada resposta número 1, de cada número 2, 3 e 4, vai te dar uma base do seu provável temperamento. Como o Tiago explicou, na sua essência você pode ter nascido analítico, mas devido ao cargo que você ocupa, você teve que desenvolver o dominante. Então tem isso também. Então pode ser que gere até um conflito para você, que fala, cara, mas eu achei que eu era dominante. Por quê? Dependendo da resposta, da linha que você seguir, você vai ter esse temperamento que você desenvolveu devido ao cargo que ocupa, devido a algumas questões que você passou na vida. Tá ok? Dúvidas, os monitores vão estar a posto para estar auxiliando vocês. Tá ok?